E aí, tudo bem com você? Sou Daniel Bisotto e nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre sofisma. E se você colocou e digitou essa pesquisa, é porque o teu professor falou algo nesse assunto e você ficou curioso. Então o objetivo aqui é nós entendermos esse conceito da lógica que é utilizada no sofisma, que é uma aparência da verdade. Só que nós precisamos entender todo o conceito para que você possa ir bem neste processo de argumentação que você vai precisar usar. Se você gostou, deixa o seu joinha, se inscreve no nosso canal e mais, compartilha com um amigo seu para que ele possa entender também. E no fim, deixa o seu comentário aqui embaixo do que você achou da nossa aula. Valeu? Então vamos ao tema de hoje, o sofisma. O que é o sofisma? Sofisma nada mais é do que uma lógica de argumento ou raciocínio, que é concebido com o objetivo de você produzir ilusão da verdade. Na prática, vamos entender isso. É uma coisa que parece ser verdade, mas não é. É uma coisa que você usa conceitos que vão trazer uma origem junto, mas o fim dele não é verdadeiro. Muitos políticos usam do sofisma, muitos políticos usam desta ilusão para poder se apresentar como os melhores candidatos. Porque, afinal de contas, se é o argumento ou o raciocínio que é com o objetivo concebido de produzir ilusão da verdade, automaticamente ele vai ser usado. Mas só por políticos? Não. Sua mãe, seu pai, você mesmo para com um amigo. Lembra aquela vez que você chegou para o teu amigo e disse assim: se você não for comigo, eu não vou. Você já estava certo que você ia. Só que você usa de um argumento de dependência, que é uma pseudo-verdade, para que você possa lançar adiante a tua força lógica de argumentação. Agora, note, é um acordo feito dentro do sofisma que vai conduzir uma regra lógica. Você tem que pensar no que vai ser feito. Você tem que trabalhar no que vai ser usado, para que você possa então produzir um argumento bom para que a pessoa entenda. Então esta lógica do sofisma é uma lógica onde a regra precisa ser empregada para que ela tenha um começo, um meio e um fim, mesmo não sendo verdade, ou tendo partes da verdade e partes de mentira. É uma apresentação da pseudo-verdade. E nesta apresentação de pseudo-verdade, quer dizer, uma coisa que parece muito ser verdade, você tem que ter tudo isso estruturado. Então, quando o teu professor diz assim: olha, precisamos entender esse argumento como um sofisma, o que ele quer dizer é o quê? É que é algo que foi muito bem estruturado, que foi montado, que tem uma base, mas no fundo não tem consistência. Então ele é inconsistente, é incorreto, é enganoso. Então todas as vezes que você ouvir alguém falando sobre sofisma, nós estamos falando de coisas que, apesar da beleza que tem, não tem uma consistência total, não são corretas na totalidade e são enganosas. Por isso você vai precisar sempre tomar cuidado com os sofismas que a vida te dá. Agora, veja, essa argumentação lógica que aparece, ela tem uma ode de verdade, ela tem um caminho verdadeiro aí, ela tem uma verossemelhança. É aquela pessoa que não assistiu o acidente, mas por ouvir alguém contando, repete, e você acredita como se ela estivesse lá. Então note que aqui nós não temos a pessoa que assistiu, mas nós temos alguém que conta a história de tal forma que parece ser verdadeira. Muitas pessoas, na hora de fazer fofoca, denegrir a imagem de alguém, elas usam desse conceito do sofisma. Elas usam dessa ação de
proximidade para poder denegrir a imagem de alguém. Porque elas não entram com a verdade, mas elas entram com algo que parece ser verdade. Mas ela tem uma incorreção lógica quando você avalia. É aquele negócio que quando você ouve a história de um lado e ouve a história do outro lado, você para e fala assim, opa, um dos dois estão mentindo. Na prática é o quê? Um deles está com a vivência de sofisma. Ela está diante da verdade de um fato, a ação do outro. E aqui vale você pensar, o que é verdade afinal? Nós temos um vídeo aqui no canal que trata sobre isso, o conceito da verdade e da mentira, vale a pena você assistir, porque ele trata também desse processo, que o que pode ser verdade para um, pode ser mentira para o outro. E a verdade tem sempre dois lados, enquanto que a realidade precisa de ouvir os dois lados e mais o fato em si, que aí você consegue formar a sua noção de realidade. Essa ação do sofisma, esse paralogismo que a gente tem, é um raciocínio falso que vai se estabelecer. E ele se estabelece de que forma? De forma involuntária. Se você ouvir alguém contando uma história de um lado e ouvir várias pessoas contando essa mesma história e no final uma última pessoa contar essa história, você vai perceber que durante todo este processo a informação foi mudando até que chega no fim que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Esse processo todo nós poderíamos chamar de falácia. E o que é a falácia? É uma fala mentirosa. Então note, o sofisma então, ele não tem a sustentação final da verdade, mas ele tem todos os processos da verdade escondidos dentro dele, para poder enganar algumas pessoas que não estão preparadas para entendê-lo. Então, se o seu professor está usando o termo e ele te disse para pesquisar, você agora conseguiu entender bem o que é isso. Deixa aqui embaixo o teu comentário do que você achou. Compartilhe com um amigo. Se não é inscrito, por favor, se inscreva no nosso canal. E deixe o seu joinha. A gente se vê.